gente que eu observo atuando, especialmente advogadas mulheres, e que eu vejo que daqui a 10, 15, 20 anos vão ser advogados de alto gabarito. Tudo se vê na fauna do júri. Que hoje repercute o Brasil inteiro e talvez o exterior. O Vacariano, bandidolatria e democídio. O que ele denuncia dentro desta obra com esta capa impactante e com essas palavras fortes? Denuncia a cultura da bandidolatria, a adoração de bandidos. Toda vez que se aparteia de um ponto importante em casa, quando quer fazer uma gracinha, vem com a parte. Percebe isso? Quando é importante, quando eu faço uma pergunta relevante, não responde se cala. Se cala, se achica, se é a cadela. E quando tem que vir para o debate, tem com gracinha. Isso aqui é sério. Isso aqui não é um local de brincadeira. Estamos tratando com a vida humana, com a defesa da sociedade e, antes de mais nada, com a defesa da verdade, da justiça. Ninguém veio aqui para brincar, nem para desrespeitar quem quer que seja. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu recebo aqui um grande promotor do Tribunal do Júri, talvez um dos mais conhecidos deste país. Polêmico, muito pedido aqui. Eu acho que é um dos juristas mais pedidos de todo sempre aqui, desde que nós começamos a transmitir os tribunais do júri. Na série Criminalistas de hoje, eu recebo o doutor Eugênio Paes Amorim. Ele é da 4ª Vara do Júri de Porto Alegre, especialista em feminicídio. Atua há 31 anos, dos quais 14 na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele tem 1.300 júris. Eu recebo aqui na série Criminalistas de hoje, com muito orgulho, o doutor Eugênio Paes Amorim. Doutor Eugênio Paes Amorim, um dos promotores mais famosos do Brasil. Que honra tê-lo aqui na Rede Rio TV. Boa noite a todo mundo que nos assiste, que nos acompanha. Boa noite ao pessoal aí da Rede Rio TV. Estamos à disposição aí para o que se fizer necessário. Doutor, foram mais de 1.300 júris. Em quantos anos? Em 31 anos de profissão? 31 anos como promotor de justiça, dos quais aí 10 na região metropolitana e mais 14 na capital, e um total aí aproximado de 1.300, eu parei de contar por 1.300, deve estar uns 1.350 já. Doutor, nós temos aqui a série Criminalistas, esta série, né, e somos habituados a ouvir advogados de defesa, grandes criminalistas do Brasil. Começamos ouvindo aí já grandes advogados criminalistas polêmicos. E, geralmente, o público tende a atacar muitos advogados criminalistas polêmicos. Mas falar do promotor Eugênio Paes Amorim não tem como não falar de polêmica, estou errado? Depende do conceito de polêmica, né? Eu acho que se polêmica é trabalhar com combatividade na defesa da vida e dizer verdades, eu sou polêmico. O senhor é polêmico. A gente vai depois colocar algumas situações para o senhor comentar, tá bom? E como é que funciona o trabalho de um promotor? Quantos júris num mês um promotor como o senhor faz, por exemplo? Esse mês de março, como eu estou acumulando uma outra promotoria, eu já fiz 12 e dia 30 eu fecho o 13º. Mas o meu normal na vara onde eu atuo, na 4ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Alegre, são júris às terças e às quintas, portanto cerca de 8 por mês. O que dá lá no final do ano uns 70 júris, mais ou menos, tem alguns que são frustrados. E é muito trabalhoso, que você tem que também fazer audiências, você tem que também instruir os processos, você tem que estudar os processos, né? Mas a experiência, o tempo de estrada auxilia um pouco a gente a cortar caminhos. Eu, por exemplo, sou um promotor que não costumo usar todo o tempo de fala no plenário. Eu hoje fiz um júri em 14 minutos. Da manhã de hoje, por exemplo. 14 minutos de sustentação. Tenho aprendido a ser objetivo ao longo do tempo e tem dado resultado. E é alguma técnica específica? Objetividade, só objetividade. O jurado não tem, como todo mundo no mundo moderno, não tem tempo para ver oradores repetitivos, que ficam repetindo argumentos, ou argumentos muito teóricos, muita leitura de peças. O jurado quer objetividade, ao menos no meu ponto de vista, e se o orador tiver a capacidade de ser objetivo, ele vai ser
mais simpático e mais compreendido pelos jurados. Entendi. Por coincidência, ontem nós estivemos aqui gravando, ainda não saiu, né, com o advogado criminalista, um dos que mais absolve pessoas no Nordeste, né, que é o doutor Flávio Santana. Ele mandou uma saudação para o senhor, disse que vai num curso do senhor. O homem do método Kawasaki. Kawasaki, exatamente. Figura simpaticíssima, figura muito, muito gentil. Eu digo, inclusive, que esses grandes advogados do Brasil, grande parte deles eu os conheço, assim, tem um bom relacionamento. Nunca atuamos em plenário contra esses advogados mais famosos, salvo os do Rio Grande do Sul, né? Jader Marques, Gé Severo e outros, mas a gente trabalha no mesmo palco, então nós temos que conviver. Não vamos ser hipócrita, né, doutor? Um júri de grande repercussão, de um caso de grande repercussão, exige mais do que um caso, né, normal, digamos assim. Um júri de grande repercussão, hoje nós temos um problema, os júris estão sendo filmados, transmitidos, e há muita gente que não conhece o ambiente do plenário, que é suscetível demais aos combates, aos confrontos, a vulgar treta de plenário, que às vezes ocorre, faz parte do júri, é natural, não se trata de ofensa, se trata de um debate mais acalorado. E esse é um problema que eu vejo nesses júris de maior repercussão. Outro é que nós temos que ter maior cuidado, porque a instituição que representamos, ou o Ministério Público, ou seja, a defesa, ou a defesa pública, ela está mais avaliada e serão tiradas maiores conclusões a respeito do institucional, a partir da atuação de cada membro. Então tem que ter, sim, maior cuidado. É necessário sempre, como em todos os processos, estudar muito o processo, ter o processo bem na memória, saber cada linha do processo. Esse é o primeiro ponto para um grande profissional do Tribunal do Júri. Às vezes o promotor ou o advogado nem é um orador extraordinário, mas ele conhece o processo e consegue passar a mensagem mesmo sem tanta eloquência e obtém bons resultados. É sempre pela condenação que o Ministério Público há condenação ou não? Não, nós temos casos em que nós pedimos a desclassificação da imputação, por exemplo, de uma tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais, ou em que nós pedimos a desclassificação do crime doloso para o culposo, muitas vezes no crime de trânsito, e aos pedidos de absolvição. Cada vez mais raros, porque é muito difícil pronunciar um réu hoje que seja, aspas, inocente. Normalmente os acusados, quando vão a plenário, é porque há uma carga de provas contra eles que permite a sustentação da acusação. Eu diria que eu peço hoje uma absolvição ou desclassificação a cada 20 plenários, digamos que é 5%, mais ou menos assim. E o índice de sucesso dos pedidos de condenação ele é alto, mas muito pelos processos, pelo trabalho da autoridade policial, pelo senso dos jurados, do que só pela capacidade do promotor. Antigamente não era assim, né, doutor? Antigamente era mais pedir a condenação, hoje já é um ministério mais voltado para a justiça, certo? Estou errado? Depende, eu acho que depende do colega. Às vezes nós avaliamos um mesmo caso e um promotor, às vezes nós temos debates entre grupos de WhatsApp de promotores, em que alguns entendem que é caso de ser mais rigoroso, outros entendem que não. Varia muito de acordo com a pessoa que está à frente do processo. Eu, particularmente, me tornei ao longo da carreira, ao contrário, mais rigoroso. Até porque eu atuo numa espécie de crime muito sensível, que é o feminicídio, e na medida em que o Ministério Público tem que representar a defesa da vida, e que a mulher é a fonte da vida, o feminicídio é, como diria César Danilo, o feminicídio é 2 vezes grave, por ser um crime contra a vida e contra a fonte da vida. Então o promotor não pode se dar o direito de ser, nas questões do feminicídio, complacente, ele tem que ser mais duro ainda. Ano passado foram 3.930 casos, tá, de feminicídio no Brasil, ou seja, 10 assassinatos de mulheres por dia, o que representou um aumento de 3% em comparação ao ano de 2021. Esse número leva em consideração não apenas casos de feminicídio, mas homicídios dolosos contra mulheres. A diferença, enfim, independentemente da discriminação sobre a condição de mulher, os números são do monitor de violência do portal G1 e do núcleo de estudos de violência da USP. Olha, então, o que eu vejo na vara do feminicídio, desculpa te interromper, na vara especializada, o homem tem
tem muito que evoluir ainda em termos de humanidade. Porque o que se faz com as mulheres, assim, eu vejo os modus operandi, é mulher queimada com álcool, é agressão com marreta, com cadeira, com martelo, é todo tipo de violência que se possa imaginar, e sempre os mesmos padrões do feminicida, aquele homem possessivo, intolerante e que diminui a vítima à condição de um objeto que é dele, ou se não for dele, ele vai quebrar. O senhor acha que isso vem da onde, doutor? Isso aí fator da impunidade também, sempre marcante há muito tempo, né? Da tolerância, aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e acho que da própria natureza beligerante do homem ao longo dos séculos, porque isso não é recente, isso não é só brasileiro. Sim, de fato não, com certeza. E a falta de educação, né? Falta de educação para isso, específica para isso, né? Lá na infância, né? Colocar para lavar prato igual a filha, o filho e a filha a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa para não se criar um deusinho. É muito triste essa questão. Todos os dias, eles estão nas páginas dos jornais aí do país e do mundo, como o doutor falou. Tem países que é bem pior ainda que no Brasil. Mas o Brasil não tem um cenário bom, não tem um cenário bom. Nada bom. Voltando, a gente também, a lei tem o que a favor das mulheres aí? A Lei Maria da Penha, que não funciona para nada? Funciona muito pouco. Porque quando o camarada se decide a matar uma mulher, eu colocar uma tornozeleira eletrônica nele, eu proibir ele de se aproximar da mulher, ou dar para ele 7 dias de cadeia e sair, ele vai sair e vai matar. É uma questão muito complexa que tem que ser enfrentada em vários aspectos, mas também punindo. Porque mesmo punindo, nós não conseguimos diminuir. Então, penso que temos que punir ainda mais, mas fundamentalmente, eu repito, educar os pequenos. Educar os pequenos é fundamental. Educar o respeito. Que tem que educar, e de qualquer modo, não é só o feminicídio, né? Educar a respeitar o próximo, seja mulher, seja homem. Exatamente. É um ódio, né? Porque é brutal, né? Um ódio, parece, da mulher. E é muito, a gente recebe muito caso, mas muito caso mesmo. Não tem uma mulher sequer, quase, que não tenha passado por um caso de violência doméstica, psicológica, enfim. E aí denuncia, e aí pega uma medida protetiva que não adianta nada, absolutamente nada. O cara não vai preso, nada. Eu costumo dizer para as minhas juradas, quando nós temos juradas, evidente, né, sexo feminino, costumo dizer isso, que eu tenho certeza que qualquer uma das senhoras já sofreu uma violência na vida, nem que seja psicológica. É um argumento que eu uso no trato da questão no plenário. E é fato. Nós, homens, por mais, eu mesmo, qualquer um de nós ainda temos alguns aspectos de machismo, né, que nos foi enraizado desde a criação, e que nós temos que tentar policiar isso, e especialmente para transmitir uma educação melhor para os nossos filhos, para que essa coisa ela vá melhorar no futuro. E a mulher também, né? Porque muitas vezes a mulher, infelizmente, ela também se deixa colocar em algumas situações por aqueles padrões de dependência econômica, dependência afetiva e muitas outras questões. Perfeito, doutor. É um tema sensível e que a gente não vê solução, mas a gente tem que ir para o legislativo daí, né? A gente precisa de legisladores atuantes lá em cima. A gente estava falando do Tribunal do Júri, de crimes dolosos contra a vida. Eu já vi o senhor comentando outros casos, não aqueles em que o senhor atua necessariamente, certo? Sim. O senhor é do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê, por exemplo, um caso como o da Kiss? Um caso muito difícil, né? Os jurados entenderam que houve o dolo eventual, né? E foi essa a sustentação do Ministério Público. Como o processo está em trâmite, eu não poderia nem sequer entrar muito nesse mérito, mas me parece que a questão foi decidida pelo júri, né? E uma vez decidida pelo júri, nós temos que respeitar. Que é a condenação por dolo eventual. Exatamente. O dolo eventual é uma questão sempre muito complexa para nós juristas, que demanda muito debate, porque é uma linha tênue entre a culpa e o dolo. O Tribunal de Justiça anulou, com base em algumas nulidades verificadas pelos desembargadores, mas eu creio, assim, para mim, na avaliação, de que essas nulidades foram mal reconhecidas. E existe a possibilidade, já tem um recurso especial admitido, de o Superior Tribunal de Justiça revogar essa decisão do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul e manter a condenação. Só o futuro dirá. Senão, teremos um novo júri de mais 10 dias. Isso me parece mais um circo do que júri nesses casos, doutor. Eu não sei se eu concordo com esse método, não, porque desgasta todo mundo, desgasta os profissionais. Eu não tenho como imaginar, eu aqui como jornalista cobrindo em estúdio, retransmitindo, é mega cansativo. Mega cansativo. Agora, repetir o caso Bernardo, agora esses dias. Nós retransmitimos o caso Bernardo. Lá em Três Passos, e também houve condenação de novo, foi também 4 dias, e eu penso para mim, aqui não quero criticar ninguém, mas eu penso para mim de que tu falou essa expressão circo, às vezes nós temos que ser mais objetivos na condução desses casos. Eles têm que ser menos espetaculares e mais resolvidos com objetividade. No meu ponto de vista, é claro, só o meu ponto de vista. E a gente fica muito cansado retransmitindo. Se a gente estiver em loco ainda, lá, né, no plenário, nem se fala. Chega no 3º, 4º dia, a gente já não está mais nem raciocinando. A promotora que fez o caso Kiss lá, a mesma que atuou no caso Bernardo, hoje ela se encontra no caso dos neonazistas em Porto Alegre, que é um caso de muita repercussão também, que também vai durar 2, 3 dias. Ela faz tempo que não vai em casa. Dona Lucilena maravilhosa, Calegari. Eu não consigo imaginar isso, não consigo imaginar, porque a gente teve um júri aqui o da Kiss, ainda a gente teve revezamento, do Bernardo não, fiquei sozinha. Agora, da Flor de Lis, por exemplo, que é um caso bem midiático, nós ficamos cobrindo lá. Então, eu via situações ali que eu ficava questionando a eficácia real desse júri, né? De um júri desse. Porque a parte que eu mais queria ver como entusiasta do júri, né? Não como jornalista, tem que ver todas as partes, mas como entusiasta do júri, é a sustentação oral. E na parte da sustentação oral, eu já não estava mais nem nesse planeta. Eu imagino os profissionais ali, a defesa e a acusação, depois de tantos dias, tendo que lidar com toda essa questão psicológica, intelectual, estratégica, com improviso, com coisas que você não imagina que vão sair dali. Você imagina o jurado, né, que está ali há 4 dias, 5 dias, 3 dias também, está cansado. É aí eu te faço essa observação, é aí que um orador eloquente, com uma boa articulação da sua fala, ele se sobressai, porque ele vai acordar esse jurado, trazer esse jurado para o entendimento da sua sustentação. Nessa hora é que é decisivo essa capacidade de orar, de articular o argumento pela fala através do orador, seja ele promotor, seja ele advogado. Nós temos grandes oradores dos 2 lados aí hoje no Brasil. Sem dúvida, eu já vi pessoas indo ali falando, dando uma chacoalhada no jurado. Tem gente que grita, tem gente que bate na mesa, não é o mais adequado, mas cada um usa as armas que tem. Se o orador é inteligente, ele conta uma história, ele tem uma expressão mais envolvente, ele consegue anular esse efeito do cansaço do jurado, mas sempre me permito dizer de novo, tem que ter alguma objetividade, porque senão a pessoa cansa. Se você repetir muito a mesma fala, vai cansar quem está assistindo, vai cansar o jurado também. Doutor, já que o senhor falou de polêmica e de chegar, né, no VRA, o senhor é conhecido, né, o senhor fala muito, como é que eu vou colocar isso, minha gente, pelo amor de Deus? Fica à vontade, que eu não sou suscetível. Obrigada. O senhor é, tipo assim, visto por muitos como quem odeia advogados de defesa. Um erro. O senhor fala que as coisas ali que são genuínas do que o senhor sente ou para desestabilizar somente? Não, por exemplo, o que acontece? Você faz um ano inteiro de júri, faz 80 júris num ano, e você vai tranquilo em 79, aí tem o dia que você não está bem, que você fala uma bobagem. Isso acontece com qualquer um, que você fala algo que é impensado, que você não teve uma inteligência emocional adequada, e aí você é avaliado por esse dia que você foi mal, sabe? O Zico jogou bem a vida inteira, um dia ele errou um pênalti na Copa. O Vasco. Isso acontece comigo, com qualquer um, por mais experiência que tenha. Eu tenho um profundo respeito pela advocacia criminal, um profundo respeito pelos advogados do júri, especialmente os do júri, porque eles são pessoas que trabalham no mesmo palco, na mesma arena que eu, eles têm a mesma paixão que nós, promotores do júri,
e eventualmente acontecem embates fortes que quem não é do júri não entende, e também, muito eventualmente, nós nos passamos e temos que nos penitenciar por isso. Eu vivi situação aí o ano passado em que eu errei e me desculpei e pronto, o que eu vou fazer mais? É isso que acontece. Nós vamos falar de algumas delas. Doutor, e existe essa paixão pelo júri, então? Sem nenhuma sombra de dúvida. Desde os 17 anos eu queria ser promotor do júri, antes de entrar na faculdade. É a justiça do povo feita ao vivo. Não tem delete, não tem errorex para quem é mais antigo. Por isso é que você fala e depois não tem como se arrepender muito do que falou. E a justiça do júri funciona muito melhor que a justiça dos juízes. Sério? Muito melhor. Por que o senhor acha isso? Porque o povo tem o senso de justiça sem estar engessado pelas leis. Eu costumo dizer que o juiz tem pernas e o júri tem asas. O tribunal do júri, por exemplo, pode absolver o pai que matou o estuprador da sua filha, olhando pelo ponto de vista da defesa. O juiz não pode fazer isso. A justiça do júri é muito grande, é uma justiça muito, muito genuína e tem que ser admirada. O senhor, por exemplo, nunca teve a possibilidade de ir para uma outra vara e recusou? Várias vezes. Várias vezes. Posso te pedir licença só um minutinho, que está terminando minha bateria? Esse é o Poodle. Esse é o Poodle. Poodle e Pitbull. Essa é a figura de linguagem canina. Durante a sessão do júri, o promotor disse que o advogado parecia um Poodle latindo para um Pitbull. Aí tem a explicação toda aqui, mas a gente tem o principal interessado. Vamos ouvir, doutor, primeiro, depois o senhor fala, comenta? Pode ser, não tem problema. Lá. Então vamos lá. Mas é moral. Tá difícil, excelência. Não, tá difícil, tá fácil. Tá difícil. Tá difícil, tá todo mundo vendo. Não sai nada daí. Tá, doutores, a palavra está com a defesa. Vai lá, tenta defender o réu. Para de acusar o Ministério Público. Excelências, imagina se saísse algo daqui. O senhor só ataca as pessoas, o senhor é agressivo, o senhor está inseguro, doutor. O senhor parece o Poodle latindo pro Pitbull, doutor. Faça o favor, defenda o seu réu. Vejam, excelência, vai ser a última vez que eu faço a consignação que farei. A próxima, perdão, excelência, a próxima oportunidade, a próxima ofensa, o próximo desrespeito a esse advogado que está no exercício da sua profissão. Do plenário. Excelência, ou Vossa Excelência garante a ordem, o respeito, a urbanidade, a cordialidade, porque desse cidadão não sai nada de bom. Eu não entendo porque uma promotora com tanta capacidade técnica precisa ficar ao lado desse cidadão, que não respeita ninguém. A doutora Lúcia nunca trouxe uma palavra para ofender alguém aqui, nunca desrespeitou ninguém, desrespeita todo mundo. É só raiva desse cidadão, briga com todo mundo, não tem respeito por ninguém. E Vossa Excelência tem que me garantir o respeito, como pediu ontem para as testemunhas, doutor. Tá. Eu preciso reprimir esse promotor. Tá. Nada há limite para ele, Excelência. Senhores. Não está gostando do que está ouvindo aqui. Isso está no processo. Que não é processo, é o Ministério Público. Tá. Senhores, vamos fazer o seguinte, ó. Como eu entendo que a oralidade é da essência do júri, mas... A falta de respeito, não. Pois é, só um pouquinho. Mas nós vamos fazer o seguinte... a partir de agora, para a gente garantir que tenha segmento, eu vou, novamente, pedir para que, antes do aparte, se ele não for concedido na primeira vez que for solicitado ao orador, se dirija ao juízo e eu vou decidir, doutor, tá bom? Questão de ordem. Pois não, doutor. Quando o Ministério Público estiver falando, ao menos este promotor de justiça, o orador não precisa pedir a Vossa Excelência, porque este promotor considerará todos os apartes, porque não tem medo da verdade nem do debate. Tá bom, doutor. Ok. Doutor Marcos, o senhor tem a palavra. A verdade que traz é ofender o advogado. Pô, chamou de Poodle. Poodle brabo. Poodle brabo não é uma ofensa. Vamos adiante. Realmente, como diz o meu ilustre amigo Dr. Carlos Schneider, o Ministério Público não tem medo de grito, o Ministério Público tem medo do que o advogado fala. Está muito claro aqui. Estou sendo ofendido na minha honra, doutor. Eu não fiz isso com o advogado, doutor. Não, chamou de Poodle, de não, mas está, tudo bem. Mas isso mas não disse que... Não disse, tá bom, eu não quero mais falar com o senhor, doutor. Não disse que o senhor é desonesto. Não quero mais. Não disse que o senhor é desonesto. O senhor está ultrapassando um limite perigoso. Vamos se acalmar. O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer? Perigoso por quê? Ninguém vai fazer nada. O que vai fazer? Por favor. Vai fazer o quê? Há um relatório... Não, deu. Vai fazer o quê? Há um relatório... Vai fazer o quê? Não, doutor. Da Brigada Militar.
do Comando de Policiamento da Capital, Agência Regional de Inteligência. Veja, ameaça e depois corre. Isso não é um documento da Brigada Doutor Amorim, Militar. Ameaça e depois isso não é um documento da Brigada Militar. Doutor Amorim, é sério o assunto, é o caso, o crime doloso contra a vida, mas a gente cansa, né? O júri cansa, então tem horas que a gente se diverte também. E no chat, né? Isso aí que aconteceu nesse júri aí é uma figura de linguagem. O advogado essa é um recorte do júri que não mostrou o que ele disse para mim antes, porque ele me chamou de desonesto. E eu fiz uma figura de linguagem de que o cãozinho menor, quando está inseguro, ele late para o maior. Se eu chamo de cão, eu também me chamo de cão. Seria uma autoofensa, seria uma coisa até ridícula. Acontece o quê? Esse tipo de embate forte ali que aconteceu, ele é natural do plenário. O advogado visivelmente está se vitimizando para os jurados, querendo dizer que eu sou agressivo e que ele é um pobre coitado que quer trabalhar. Esse advogado, eu me dou muito bem com ele. Apertei a mão dele ontem de manhã aí no elevador, no fórum. Nós nos damos super bem. Ele brinca com essa situação do pitbull e do poodle. Ele me cumprimenta no elevador e diz assim, que o poodle. E ele tem 1,90 m de altura, ele é mais alto que eu. Quer dizer, essas coisas só vêm à tona porque o júri foi transmitido. Há júris em que as ofensas de verdade são muito mais graves que isso aí e não são divulgados em canais da internet porque não foram gravados. E não acontece nada, ninguém processa ninguém. E de mais a mais nós temos um dispositivo na lei orgânica do Ministério Público, que também tem no Estatuto da OAB, diz que as partes são invioláveis por suas opiniões em plenário. Isso é uma figura de linguagem. Só uma figura de linguagem. Maior respeito, inclusive, por esse advogado, que é um bom advogado, trabalha muito bem. Mas na hora ali do júri, né, doutor, a sua expressão facial imprimia um certo deboche para quem está assistindo. Faz parte do júri. E aí a pessoa que está ali, né, o advogado que está ali, se sentiu atacado, né, pegou na ferida dele, talvez. Poodle para pitbull, né, a gente tem uma... Então, não sei se ele se sentiu. Talvez ele estivesse utilizando aquilo para se vitimizar. Esse faz parte dos debates. Porque senão ele estaria até hoje sem falar comigo. Ele não representou contra mim. Ele não botou na ata. Isso tudo foi uma ação... Essa questão do CNMP foi algo proposto por conselheiros do CNMP de ofício. Não tem representação do advogado contra mim. Qual que era esse júri, doutor? O júri do caso Eliseu Santos, que é o secretário de Saúde de Porto Alegre, que foi assassinado num crime de encomenda, de mando, que deu muita polêmica, muita repercussão no Rio Grande do Sul na época, ano 2010. Sim, a gente conhece esse caso. O senhor recebeu também voz de prisão ali durante esse caso, esse júri? Ou foi no outro júri desse caso? Teve 2 júris? Como é que foi isso? Voz de prisão, não. Aqui, quer ver? Eugênio Paes Amorim assumiu as investigações da morte do secretário da Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, e se indispôs com delegados da Polícia Civil que conduziram as investigações, então foi nas investigações, e concluíram que se tratava de um assalto comum. A tese do promotor é que houve uma conspiração para assassinar o médico Eliseu Santos. Aí dizem aqui que o senhor recebeu voz de prisão no momento do júri. Estão se referindo a um júri que aconteceu em 2009, 2010, em que uma defensora pública me deu voz de prisão porque entendeu que eu estava ofendendo. Só que ela não foi cumprida porque não tinha legalidade nenhuma, né? Uma lenda, mais uma lenda. Entendi. O senhor já atuou em júris junto com o Dr. Jean Severo? Esses cultos aqui nunca colocaram algema. O senhor já atuou em júris junto com o Dr. Jean Severo? Vários, inúmeros. Vários. É um prazer imenso trabalhar com ele sempre. E os embates? Nunca houve nada assim, um grande embate? Fortes, fortíssimos, bem mais forte do que esse pitbull aí. E o doutor Jean nunca fez choradeira. O doutor Jean vem para a briga, termina o júri, a gente sai com um aperto de mão respeitoso e nos damos super bem. Briga de gigantes, hein, doutor? Duelo de gigantes. Queria ter um trecho de um desses júris aí para passar para o pessoal ia ficar com certeza fascinado. É sempre um júri muito bom, um júri realizado com ele, e vamos manter contato aí, quando tiver um júri com ele eu aviso. Por favor, doutor, por favor, é muito bom ver o júri, a gente aprende muito também, a sociedade aprende, sabe? É muito legal. Vamos ver se quando o senhor falar eu coloco no meu mudo, só que não posso esquecer de ligar, ver se melhora isso. Mas o senhor já acha que é muito melhor um júri mesmo com todo esse cansaço, mesmo um júri de 7 dias, mesmo um júri de 10 dias, do que ser julgado pelo próprio juiz para o réu.
né? Entretanto, eu participei de um júri de 7 dias, só que o 6º dia ele virou 24 horas. Esse é um outro problema que às vezes acontece, mas nós temos que pontuar que esses júris de muitos dias são casos isoladíssimos. A grande maioria dos júris começa às 9 horas e termina às 6 da tarde. Agora, esse júri virar 24 horas, eu não sei se foi júri federal, foi aqueles lá do Paraná? Não, foi aqui, foi da Flor de Lis, Niterói. Ah, esse negócio de virar 24 horas é muito complicado. Eu já fiz um júri que virou 24 horas, fiz outro que virou 22 horas, e olha, não prestei para uns 2 ou 3 dias e tu tens razão. Eu, por exemplo, estou com 57 anos. Eu não tenho mais a mesma corrida que eu tinha com 35, com 37 para fazer o júri. Eu acredito, tenho 41 e não tenho a menor corrida. Doutor, nós temos aqui também um outro caso polêmico. A juíza se declarou impedida de trabalhar com o senhor, o júri do PM catarinense Ronaldo dos Santos. Foi julgado no Rio Grande do Sul esse júri catarinense? Não, mas nesse caso não houve impedimento da juíza. O que aconteceu? Nesse caso houve um desentendimento com o defensor, onde eu passei um pouco das medidas ali. O que aconteceu? O defensor transitava entre eu e os jurados, atrapalhava a minha fala, eu pedi para que ele sentasse, ele não quis sentar, eu usei umas palavras fortes que eu não precisava ter usado, mas de novo na inviolabilidade de plenário, penso eu. Isso incomoda, né, doutor? Incomoda. Eu podia ter lidado com um pouco mais de tranquilidade ali, mas incomodou bastante na ocasião, e eu admito que poderia ter usado expressões menos fortes. Aquele dia pontual que eu te falei, que o dia que a gente já não está tão bem, e eu tratei o defensor com tanto respeito. Quando ele chegou, ele veio de Santa Catarina, e ele, atrapalhando o meu trabalho, chegou um momento que foi provocação demais e eu explodi. Lamento o que aconteceu e me penitencio pelo que aconteceu, não é o que eu queria ter feito. Nós tivemos um caso aqui também no Rio, do caso da audiência de instrução do Jairinho, onde a juíza pedia para os advogados se sentarem. Isso virou virou épico, né? Uma cena épica, não é júri, mas é tipo um júri, porque será um júri, enfim, é um aquecimento do júri, e inclusive a juíza foi, acho que repreendida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ela ficou mais brava do que eu, porque eu vi aquela cena. Só que a repreensão dos advogados do Brasil, ela não tem poder nenhum sobre a juíza, né? A juíza deve se submeter a repreensões da Corregedoria da Justiça. Entendi. Então, a gente está aqui num sistema de um fecha o áudio, outro fecha o áudio, gente, porque está dando interferência, tá? Se nós falarmos juntos. Por isso que está assim. Ele fala, depois eu falo, ele fala um A, eu falo um A, tá desse jeito. A juíza é maravilhosa, doutora Elizabeth, sou apaixonada por ela é experiente demais, ela sabe o que ela faz, ela brinca, ela debocha, ela não liga quando não tem que ligar, é experiência, né? Foi defensora pública, foi jornalista já, e hoje é uma juíza maravilhosa, mas essa cena... A gente gosta dessas coisas, a gente que está assistindo, a gente gosta, mas, pessoal, a gente tem que entender realmente, às vezes aqui acontece alguma coisa com a conexão durante a transmissão de um júri, o microfone de vocês lá, e o público fica louco. O áudio, não sei o que, mas é lá, tal. Por mais experiente que se seja, vai ter momentos, é por isso que eu insisto, e às vezes a gente é julgado pelo momento em que foi mal, que não é o normal, que não é o dia a dia. O meu dia a dia é muito tranquilo. Creio que dessa juíza também. É um dia a dia muito tranquilo. A normalidade dos trabalhos é sempre tranquila. Aí pegam o camarada num dia em que ele perdeu um pouco as estribeiras e ele é rotulado, né? Por isso que eu digo, voltando àquilo que tu tinhas falado antes, eu tenho o maior respeito e até admiração por muitos advogados criminalistas, especialmente advogados de júri. Olha, eu gosto de sentar, às vezes, e assistir uma boa defesa sendo feita, porque o processo tem que ter a dialética, o processo tem que ter acusação e tem que ter defesa forte também, para que o jurado possa, esclarecido dos fatos por ambas as visões, tomar sua decisão. Vai a minha homenagem aqui, muito especial a toda a classe dos advogados de júri deste país. Doutor, o senhor pode falar a gente pergunta isso para os advogados, né, em relação a promotores. Quero perguntar para o senhor, o que é um grande advogado criminalista? E queria que o senhor desse alguns nomes que o senhor admira muito o trabalho, se o senhor pudesse.
Olha, o grande criminalista é aquele que tem alguma eloquência, um bom estudo dos autos e consegue trabalhar com lealdade processual, né? E o que tem a visão de encontrar no processo as teses que possam ser favoráveis ao réu, que nem sempre é absolvição. Pode ser um homicídio privilegiado, pode ser uma desclassificação. Muitas vezes o advogado peca por querer absolver a qualquer custo num processo onde ele não vai conseguir absolver, onde não tem elementos para ele absolver. Ele podia escolher uma situação de redução de danos, pegar uma pena menor. E o que eu posso falar sobre os melhores do Brasil? Eu não vejo advogados, eu não fiz júri aqui em Porto Alegre com nenhum advogado do centro do país. Eu sei que o Feller de São Paulo vai fazer um júri aqui, talvez até contra mim. Eu sei que o Quaresma já fez júri aqui, né? Mas, assim, a gente vê destaque de inteligência. O Zanoni é um cara inteligente, a gente vê que é um cara inteligente, um cara articulado. Professor, né? O Nordeste tem lá os seus advogados, tem o próprio doutor Flávio, tem o outro doutor lá de Pernambuco, agora me deu o bloqueio aqui, o outro doutor de Pernambuco. Nós temos o João Ricardo ali em Mato Grosso do Sul, nós temos aqui o João Ricardo que toca violão no júri, né? Gente, queria ver esses júris. Nós temos o Daledone ali no Paraná, nós temos no Rio Grande do Sul, e esse eu falo pelo que vejo na internet. Agora, no Rio Grande do Sul, nós temos alguns destaques, o Dr. Jean Severo é um deles, mas nós temos muitos outros que o Brasil não conhece. Nós temos, por exemplo, o Ezequiel Vettoretti, que foi advogado no caso do Bernardo agora. Ezequiel Vettoretti atuou o do autismo. O autismo com psicopatia, ficou complicado para a gente. Não, ele foi mal ele não foi bem na final de fala dele. Isso eu digo a ele porque ele é meu amigo, mas ele é um grande advogado. Ele talvez não estivesse no melhor dia dele, mas ele é um grande advogado. O outro menino que estava com ele também é um bom advogado, o Rodrigo, o Gresselin. Nós temos outros jovens em Porto Alegre, o Dr. Jader Santos, que ainda está em crescimento. Defensores públicos muito bons em Porto Alegre, doutor Ileti Amorim Porto. Essa é uma entrevista que vale muito a pena, hein? Que eu recomendaria. Defensor público em Porto Alegre, Ileti Amorim Porto, está se despedindo, quase aposentado, um cara assim, ó, que tem muita visão de plenário. Vamos fazer. Mais alguns outros que eu particularmente agora não me lembro. Então, doutor, o doutor Jean Severo é um advogado muito criticado pelo público, o doutor Jean Severo também muito admirado, né? Tem 50-50. O senhor considera ele um bom advogado, então ele não é só a pessoa que grita, não, ele é um bom advogado, é isso? Ele está crescendo muito, está gritando menos e está mais ponderado em plenário, está ganhando mais sabedoria em plenário. Eu vejo ele em evolução, assim, como um bom advogado, sim. Eu tenho muito respeito por ele. E a gente vê como é bonito essas pessoas que elas amam o júri, né? Isso é admirável por si só, né? Doutor, eu vou colocar mais uma cena aqui e o senhor vai comentar ela, tá bom? Pode ser? Vai lá. Pode ser. Pouca possibilidade de reparo. Passada a lesão primária, e aqui nós temos lesão primária ainda. Aqui nós podemos ter o Glasgow 15. Nós temos a lesão cerebral secundária. É preciso estudar. Lesão cerebral secundária refere-se ao processo de lesão contínuos que são ativados pela lesão primária. Na ocasião da lesão, processos fisiopatológicos são iniciados que continuam a lesionar o cérebro durante horas, dias e semanas e após o traumatismo inicial. O foco primário no tratamento pré-hospitalar e hospitalar do TCE, traumatismo crânioencefálico, é identificar e limitar ou parar esses mecanismos de lesão secundária. Os efeitos secundários são traiçoeiros por natureza. Na maioria dos casos pode haver dano contínuo significativo que não é imediatamente aparente ou avaliado. Entender que a lesão secundária provavelmente ocorra como resultado do trauma primário, podemos nos preparar e intervir para corrigir ou impedir que essas complicações ocorram. Agora, a pá de cal. Antes que a tomografia computadorizada estivesse disponível, sangramentos intracranianos não identificados eram o mecanismo principal da lesão secundária. A literatura referiu-se aos doentes que
falam e morrem. Falam e morrem. Lembrem-se, Ronei Júnior dentro do carro falava e depois morreu, porque no primeiro momento a lesão que ela diz que é leve, e é leve porque é na cabeça dos outros, era a lesão primária, e a partir dela nós tivemos o estopim da lesão secundária. Ele fala e morre. Aqueles que inicialmente estavam lúcidos após uma lesão traumática, mas em seguida entraram em coma e morreram de um hematoma intracraniano não identificado, expandindo, levando à herniação fatal do cérebro. Pá de carro, acabou. Acabou. Finito. Terminou a tese de que a lesão era leve, de que o Glasgow 15 não podia matar. Por isso que não queriam que nós mostrássemos. Mas eu não sabia nem que o senhor ia mostrar. Porque a ciência norte-americana, inclusive, demonstra exatamente o que aconteceu com o Ronei Júnior. Lesões primárias que não aparentavam não ser tão graves, e depois, a partir delas, já no hospital, as lesões secundárias. Não tem nada a ver com a injeção que foi dada, não tem nada a ver com demora, até tem um pouco a ver com demora de atendimento, mas está aqui, esclarecido. Se alguém ainda hoje, aqui ao final da noite, desmanchar o que está escrito neste livro científico, eu me sento e vou para casa com a absolvição. O que foi isso, doutor? Foi uma... O menino tomou umas garrafadas na cabeça e foi falando para o hospital e morreu depois. E a defensora pública queria atribuir essa morte a uma doença pré-existente que o menino tivesse. E nós usamos um livro científico para derrubar a tese da defesa e comprovar que a partir de uma lesão primária se pode ter uma lesão mais grave na sequência. Medicina legal, técnica, ciência. Que bom que tu mostrasse esse vídeo. Esse é o promotor Amorim trabalhando, olha ali, ó. A eloquência, que legal. Científico, e não faltei com respeito com ninguém, mas fui agressivo, contundente no argumento. Esse foi o caso Ronei. Então, foi seguramente um dos melhores júris da minha vida. Nós transmitimos esse júri, Ronei Júnior, né? Do filho, e ele com o filho, né? Exatamente. E foram 3 julgamentos, né? Esse foi o primeiro, foi o melhor dos 3, penso eu, numa autoavaliação lá do meu trabalho e dos meus colegas que estavam comigo. E o senhor gosta dessa coisa de pesquisar também de novos conhecimentos, como ali falando do Glasgow, né? Então, que uma lesão primária pode ocasionar, depois de um pouco de tempo, uma lesão maior. Isso pode ser usado também por advogados que estão assistindo, que estão fazendo júri de outros casos aí, que envolvem também Glasgow. Na verdade, eu devo reconhecer, por honestidade, que essa matéria pericial científica foi encontrada pelo promotor Márcio Cunha, que estava na banca de acusação, no Ministério Público, junto comigo ali. Eu tratei como um assistente agora. Ele não falou, mas ele pesquisou e auxiliou muito. Eu apenas usei uma literatura que o colega foi quem descobriu. Mas a gente sempre está procurando se informar e estar atento às questões periciais, que são muitas vezes decisivas no plenário do júri. Doutor, em relação à paridade de armas, o Ministério Público, o senhor se preocupa com isso? 8 advogados, 10 advogados na defesa? É importante, penso eu, quando a defesa tem muitos advogados, o Ministério Público trabalhar com pelo menos 2 promotores ou até 3, porque impõe uma certa dificuldade você debater contra muitos. Basta que muitos falem ao mesmo tempo, você vai ser, de alguma forma, aí vai ter mais dificuldade. Então, eu sou um daqueles que propugna sempre, e mesmo com a experiência que tenho, eu, às vezes, trago a doutora Lucilena ou algum outro colega a fazer júri comigo e também vou auxiliar os colegas. Não é decisivo para promotores experientes, mas no caso de promotores mais novos, eu creio que seja sempre bom. Quando tem muitos advogados, você não tem uma paridade exata, não vai ter 8 promotores para 8 advogados, mas pelo menos 2 promotores com estilos diferentes, isso é importante. E isso tem crescido muito com essas nascimento dessas escolas de júri, né? Grandes escolas de júri, aí, de várias vertentes. Isso tem crescido muito, tem aumentado o número de advogados em júri, né? Os advogados, eles levam, às vezes, até advogados mais novos para aprender também, né? Uma espécie de laboratório, os meninos mais novos vão até lá e às vezes não falam, mas estão do lado de dentro. E você do lado de dentro aprende muito mais do que do lado de fora, sem dúvida. E não tem razão nenhuma para que o Ministério Público também não faça isso. Nós aprendemos também com os senhores advogados.
Doutor colaborando muito comigo aqui, gente. A gente está nesse negócio de clicar no microfone e desclicar no microfone. Então, ele fala e vai com a preocupação de clicar no microfone para não ficar interferência para vocês, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. É um ping-pong. Eu tenho mais 2 vídeos. Eu vou colocar, tá bom, doutor? Para a gente. Tem um que é maior, que nós transmitimos, que é uma coisa bem legal. Esse aqui eu acho que é polêmico também. Vamos dar uma olhada aqui. Se vendo, palhaço. Vai se vendo, palhaço. Vai sentar lá, o palhaço. Não, você tá olhando. O senhor está escrevendo aqui. Bobalhão, defensor de bandido. Defensor de bandido. Vai lá, senta lá. Vai ganhar o teu dinheiro sentado lá, rapaz. Tá gravado. Mas tá gravado. Tem vídeo. O senhor quer que eu mostre o vídeo? Eu mostro. Eu vou ter que virar a televisão para vocês também. Não, o senhor devia ter trazido testemunho para aqui. Não tem necessidade de gravado. Então tá bom. Então não tem necessidade. Vocês estão muito mal acostumados, meu. Mal acostumado? Vocês não sabem o que é Porto Alegre. Você está me ameaçando? Não estou me ameaçando, doutor. Longe disso. Quem seria para me ameaçar? E apenas eu afirmo que aqui nós temos jurados comprometidos, inteligentes e justos. Não adianta. Não adianta. Debata a prova dos autos. Tem prova que meu cliente matou alguém? Não tem. O senhor está fazendo, doutor? O senhor está fazendo um teatro aqui. O teatro está fazendo porque está sentado do lado do jurado aqui, quase no colo da senhora. O senhor trouxe aí... Desrespeito a ela, inclusive. Certamente está incomodado. Para dizer que o meu cliente está junto com a torcida do Flamengo? Vamos lá, doutor. Qual que foi esse júri aí? Esse foi o júri do PM Ronaldo lá, que chacinou uma família inteira, deu 2 crianças, uma criança de 6 meses, de 1 mês, que era filho dele, outra criança de 5 anos, mais a mulher, mais a mãe, mais o irmão, e réu condenado, não nesse júri, porque esse júri foi dissolvido, condenado num outro júri. E esse foi um júri que, de fato, depois de tanta provocação do advogado, eu perdi um pouco a linha e fiz algumas adjetivações das quais me arrependo. Me arrependi no dia, pedi desculpas a ele no próprio plenário, mas ele não aceitou e é um direito que ele assiste. Essas provocações acontecem, irrita, às vezes, uma expressão facial de deboche, esse negócio de ficar passando, como aconteceu com o outro lá, para desestabilizar de propósito. Eu vi muito pessoal falando agora no júri do Boldrini sobre a promotora, sua colega aí, né, sua dupla, muito conhecida, doutora Lúcia Helena, que as caras dela eram de deboche. Isso o público falando no chat, tá, gente? Então, e chegou uma hora que o advogado de defesa, o Grecilé lá, se viu na sustentação dele que ele realmente, numa fala, a gente percebeu que ele estava irritado com aquilo. Porque, às vezes, não é nem de propósito que ela estava fazendo, às vezes é a expressão dela mesma, a cara dela. Ela estava sempre, assim, sorrindo e parecia que muito, muito, muito confiante do que ela ia fazer. Mas, às vezes, pode ser encarado por um outro colega ali, no outro lado, como um deboche, né, e desestabilizá-lo. Mas acontece o seguinte, primeiro que a Lúcia e eu, nós somos um pouco de fazer caras e bocas em plenário mesmo, da nossa natureza. A Lúcia tem descendência italiana ainda, é muito gestual. E outra que isso faz parte do júri. Esse sarcasmo, essa ironia, muitas vezes demonstrada, eu não digo deboche, uma ironia demonstrada no olhar, faz parte do júri, o advogado pode fazer também, e nós temos que estar preparados para não cair nessa provocação. Foi esse o meu erro nesse júri. Como era um processo de uma chacina, eu estava um pouco pilhado, reconheço, pela gravidade do fato, pela morte de crianças, isso não pode ser descontextualizado, e por causa disso eu caí na provocação do advogado. Mas, repito, me penitencio, não era para ter acontecido, peço desculpas de novo pela 10ª vez a ele e toda a classe de advogados, às quais eu respeito. Ponto. Agora eu vou colocar um vídeo que é do nosso próprio canal, mas eu não consegui baixá-lo do nosso canal, de uma performance sua, acho que no caso Ronei Júnior também. Ou seja, eu pago pela mentira. Eu pago pela mentira. E a mentira e o dinheiro sempre andaram de mãos dadas. Filhos do mesmo pai, senhor. Filhos do mesmo pai. O dinheiro mal empregado, não o dinheiro. E a mentira. Bueno, aí eu tenho um laudo oficial, eu tenho o perigoso aqui no vermelhinho, a encomenda. É o mesmo, mas na íntegra, eu acho. E eu venho e digo para os jurados. Esse é o caso do Ronei Júnior, está lá o Ronei lá atrás de mim. Lá. Se eu há dúvida, eu tenho que absolver. Então acabou o IGP, acabou o DML, acabou a perícia oficial.
Porque toda vez que o advogado tiver condição, ou a própria Defensoria Pública, de colocar uma perícia particular, vai haver a dúvida e não vai ter como errar. Entendeu a lógica? Acabou-se a perícia oficial. Basta alguém levantar, pagar um dinheirinho para algum perito morto de fome chegar aqui e dizer: olha, esse laudo não é bem assim. Não tem lógica. Mas tá bom. Vamos, então, cair na história da mordida do cachorro. A vítima tinha uma doença pré-existente. Artigo 13 do Código Penal. Deixa eu mexer nos meus papéis. Vocês não me incomodem aqui, meninos. Eu vou dar uma pausa para o senhor falar, que eu acho que era essa a questão. É só contratar qualquer perito morto de fome. No Rio Grande do Sul, nós temos grandes peritos, contratados até para júris aqui no Rio de Janeiro. Isso aí foi mais uma provocação? O que o senhor acha dessa questão de ficarem contratando peritos particulares, caríssimos, né, para apresentar ali outra versão? Figura de linguagem de novo. Morto de fome é quem precisa de dinheiro. E por dinheiro faz qualquer coisa, inclusive uma perícia falsa. Só isso. Faz parte do júri. O senhor acredita que perícias falsas são feitas em júris também? Falsas, verdadeiras, depende do caso. Mas na maioria dos casos, essas perícias particulares, que não são perícias, são pareceres, são contratadas para fazer frente a um parecer sério emitido por peritos oficiais. Então, na maioria dos casos, essas perícias, elas não correspondem ao aspecto científico enfrentado com seriedade pela perícia oficial. Doutor, o senhor já pensou sobre isso? Não sei se o senhor já fez essa avaliação. Porque eu estou aqui, então eu vejo isso, né? Por que essa importação aqui no Rio de Janeiro de advogados do Sul? Olha, o Rio de Janeiro tem uma tradição de bons oradores, né? No século passado, o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro era a referência do Brasil, anos 20, anos 30. Eu creio que haja ótimos advogados no Rio de Janeiro hoje. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de bons oradores também, né? Mas eu não sei explicar esse fenômeno, sinceramente. Eu vejo que os escritórios de advocacia hoje, eles estão abrindo fronteiras. Os grandes escritórios de advocacia, São Paulo, Minas Gerais, né, eu falei Mato Grosso do Sul, Nordeste, eles abrem fronteiras e eu acho que pelo fato da internet divulgar muito o trabalho desses advogados e a própria propaganda feita através da internet, é que eles são contratados. Nem sempre o contratado de fora é melhor do que o advogado que está aí vizinhando o réu no próprio Rio de Janeiro, creio eu. Penso que possa ser assim. Entende? Tem muito essa questão de casos dificílimos, onde o réu, ele quer somente absolvição e é impossível, eu acho. Eu não acredito que advogados prometam ao réu a absolvição. Isso aí é um ato no mínimo, de pouca inteligência. Do mesmo modo que o promotor de justiça, quando conversa com familiares da vítima, jamais diz para os familiares que o réu vai ser condenado. Ele diz que vai fazer o possível para que o réu seja condenado. O senhor, por exemplo, já se deparou com algum advogado, com alguma defesa? São duas situações. Tanto assim de jovens muito ruim de oratória muito ruim, e de alguns que o senhor falou assim, nossa senhora, esse vai ser bem difícil para mim. Olha, eu tenho feito júris em Porto Alegre, quando não é defensoria pública, a imensa maioria dos advogados constituídos, contratados, é de jovens. Eu tenho atuado com gente na faixa de 23, 24 a 35 anos. Advogados de 25 a 35 anos, digamos. E vejo todo tipo de advogado. Vejo o advogado que não tem a menor capacidade de falar em plenário. Vejo o menino que chega ali assustado, com medo. E vejo também prodígios. Gente com muita capacidade, gente que eu observo atuando, especialmente advogadas mulheres, e que eu vejo que daqui a 10, 15, 20 anos vão ser advogados de alto gabarito. Tudo se vê na fauna do júri. O senhor falou de mulheres aí, então quero que o senhor coloque depois o que mais o senhor quiser colocar sobre o assunto do júri, fica livre daí, mas eu queria que o senhor falasse dessa parceria com a doutora Lúcia Helena, né, Calegari, que os senhores são conhecidos por atuarem juntos. Eu não sei se são os dois da capital, da mesma vara, como é que funciona isso, para serem chamados sempre para júris juntos, assim? E da expertise dessa promotora, né, que acho que é a mais conhecida no Brasil hoje, digamos assim, né?
A doutora Lucilena é uma promotora muito experimentada, também tem 20 e tantos anos de Ministério Público, 24 anos, creio eu. Nós atuávamos juntos na primeira vara da capital durante muitos anos, 11 anos. Aí eu passei para a quarta vara, pedi remoção, ela ficou na primeira. Nós somos amigos de longa data, afinamos nas ideias e nos complementamos. Ela faz um trabalho mais na análise, quando atuamos juntos, ela vai mais na análise da prova, e eu trabalho as questões da prova, mas também a parte emocional, que é uma parte que eu faço bem, aquele fecho emocional que sensibiliza o jurado, e que ela sempre deixa para mim, ou seja, é um entrosamento perfeito. Mas eu gostaria de lembrar que nós temos, né, se tu me permite, nós temos aí no Rio de Janeiro a Simone Sibilho, nós temos aí no Rio de Janeiro a Carmen Elisa Bastos, a Fernanda Neves. Só no Rio de Janeiro eu citei 3 promotoras de alto nível. Nós temos Pernambuco, Minas Gerais, nós temos Mato Grosso, nós temos muitas promotoras de alto nível no país. E no Rio Grande do Sul, volto a dizer isso, nós temos advogadas bem jovens ainda que estão se destacando também e começando a se desenvolver na advocacia de plenário. Doutor, maravilha. Eu queria agradecer imensamente pela sua presença aqui. Muito, muito mesmo. Eu sei que aí é corrido, o senhor faz, né, muitos e muitos júris, como o senhor estava falando aqui, mas queria que agora o senhor ficasse livre para colocar o que quisesse. Sobre a postura, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito de usar metáforas, figuras de linguagem que às vezes não são compreendidas, como essa dos cãezinhos lá. O promotor de júri é como um atacante, um centroavante no time de futebol. Ele tem que conseguir condenação, índices de condenação altos. O bom advogado é o que consegue índices de absolvição altos, na medida do possível, porque eu creio que seja mais difícil defender hoje. Quando você diz assim, o promotor fez isso ou aquilo no plenário, todos esses julgamentos que são publicados na internet, onde alguém questiona a minha postura, em todos eles os réus foram condenados. Se a postura não tivesse sido boa, os jurados provavelmente não condenariam os réus. Ou seja, o trabalho deu certo, funcionou. Eu sou muito prático, muito funcional. De resto, tem uma frase de um compositor e cantor rio-grandense aqui, chamado João de Almeida Neto, muito singela. Eu sei que eu não sou dinheiro para todo mundo gostar. Se um profissional que atua na área pública ficar preocupado de ser uma unanimidade positiva, ele nunca vai trabalhar. Todos nós temos quem goste e quem não goste. E é um direito de todos, gostar ou não gostar. Como servidor público, eu aceito todas as críticas e procuro, na medida do possível, crescer com elas. Perfeito, doutor. Perfeito mesmo. Qual é o próximo júri, doutor? Quinta-feira teremos um neto que matou a avó por esganadura, apertando o pescoço, porque ela negou-se a dar dinheiro para que ele fosse usar cocaína. Júri rápido, 30 minutos de fala. Doutor, quando tiver um grande júri, um júri interessante, avisa a gente, por favor. Possivelmente teremos este ano um júri grande, fiquei sabendo hoje, de dolo eventual no trânsito, onde eu vou atuar junto com a doutora Lucilena. Aí eu aviso. Avisa a gente, por favor. Doutor, muito, muito, muito obrigada. Foi uma honra imensa tê-lo aqui, tá? É muito pedido, um dos mais conhecidos promotores, né, do país, como a doutora Lucilena. Então, assim, a gente só tem a agradecer imensamente. A Rede Rio está sempre aberta para o senhor, porque o senhor quiser, tá? Se o senhor quiser vir aqui, falar qualquer coisa, tomar um café com a gente, o que for, puxar a orelha, isso aqui não foi, se a gente tem alguma notícia aqui, tá? O senhor tem o nosso contato ali e nós estamos à disposição sempre. E também as indicações que o senhor falou. Perfeito. Tá bom? Doutor, muito obrigada, tá? Fica com Deus e até a próxima oportunidade aí. Grande abraço, que Deus nos abençoe. Tchau. Obrigada, tchau. Bom, gente, a série Criminalistas de hoje recebeu mais um gigante do júri. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, teremos outro gigante do júri, seja na Defensoria Pública, seja um grande promotor, um advogado ou um juiz. Espero que vocês estejam gostando da série, que vocês compartilhem muito, ajudem esse canal a alavancar esses novos conteúdos, conceito que nós gostamos tanto. Quem gosta, gosta, né, gente? Nós somos entusiastas do júri, eu particularmente sou uma apaixonada do Tribunal do Júri.
Mas a gente tem que lembrar sempre que não é entretenimento, a coisa é séria, apesar de que o cansaço faz com que nós riamos, às vezes, aí, em algum momento, porque nós somos humanos, obviamente, né? E é muito legal os chats aqui do júri da Rede Rio. Se você nunca assistiu um Tribunal do Júri aqui nesse canal, você tem que assistir, porque o chat é uma coisa à parte, é uma experiência única. E é isso aí, minha gente. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se lhe permitir.